Ponto 1 do método dele, nós vimos. Tudo está para o futuro. À exceção dos 5 primeiros selos. O 6º selo, olha, é de acontecimentos que ainda não tiveram um ponto de partida na história. Mas os 5 selos iniciais é até Trajano. O 6º selo que ainda não aconteceu. A teoria futurista rapidamente se tornou popular na Igreja Católica Romana, pois era atrativa para os católicos porque dissociava o Papa do Anticristo. Era convincente porque reconhecia a ligação da besta com Roma, até porque não tinha muito o que fazer, né? Ainda que fosse uma Roma no futuro. O futurismo desafiava tanto a interpretação antipapal como a suposição de que o Apocalipse fornecia um sumário da história da Igreja. Outra interpretação católica importante, aqui, eu vou marcar aqui para você, ó. Vou marcar aqui, vou marcar até o ponto aqui. E eu vou ler de novo, ó. Outra interpretação católica importante era conhecida como preterismo. Foi proposta por John Hantenius em 1547, mas o jesuíta português Luís de Alcazar, ou Alcaçar, 1554 a 1613, a desenvolveu mais plenamente. Então, deixa aqui. Boa tarde, é meu amigo fundamentalista religioso, ou crente. Boa tarde ao meu amigo ateu ou agnóstico. Ambos estão errados, porque o futurismo é uma criação jesuíta e o preterismo também é uma criação jesuíta, ou seja, as duas correntes teológicas são mera cortina de fumaça. Sabe por quê? O que é o Apocalipse de verdade, professor, do ponto de vista da teologia? Ninguém sabe. Até hoje, essa verdade é essa. Ninguém sabe. Do ponto de vista da teologia, é uma bagunça, mera invenção, tudo suposição. Porque, de fato, se perdeu, ninguém sabe. Só o cara que escreveu sabia. E quem ali estava próximo a ele, o resto de nós, já no século II, já no século III, ninguém sabia o que aquele livro significava. Tanto que o livro, que era a corrente escatológica mais lida, era o Pastor de Hermas, que nós nem lemos hoje em dia, nós protestantes principalmente. A gente não tem nem acesso a isso, nem tem vontade de ler. Era Pastor de Hermas. O Apocalipse era uma coisa nebulosa. Ou seja, toda a interpretação apocalíptica que você tem hoje surge para livrar a cara do Papa de jogarem na conta dele ser o anticristo, o falso profeta. Porque ambas as teologias, futurismo e preterismo, foram criadas por padres jesuítas do século XVI, querendo eu, você ou não, a gente bater na cabeça na parede ou não, querendo discutir com os livros de história ou não, não importa a nossa opinião, isso são fatos históricos, eles inventaram isso, ok? Deixe-me ler aqui. Aonde eu posso achar esses vídeos e conhecimento? Quais vídeos? Me ajude a refrescar aí. Sobre esses... Não, essa live aqui é inédita, nunca falei sobre isso com o estudo aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, por isso que o PDF está cheio de dados e de informações, tá bom? Não sei se é isso que você se refere, André. Vamos lá. Até o Lula disse que não existe ninguém mais honesto que ele próprio. Boa. Esse gajo que vocês estão a falar no que existiu é um mito histórico. Eu costumo dizer, né? Não concordo com as pretensões, né, do arqueólogo favorito dos fundamentalistas, mas ele tem uma razão em dizer isso. Eu tenho que ser honesto intelectual. Jesus é tão histórico quanto Pitágoras, Jesus é tão histórico quanto Sócrates, Jesus é tão histórico quanto Apolônio de Tiana, Jesus é tão histórico quanto diversos personagens da antiguidade. Nós não temos uma metodologia eficaz em definir se ele existiu ou não. É um problema que nós não temos como resolver. Se ele existiu ou não. A gente não tem como resolver isso.
nós temos evidências fortíssimas que esse Jesus, dos evangelhos, na verdade, é de um Jesus anterior. São as melhores evidências que nós temos, tá bom? Professor, os teólogos teriam que validar os seus evangelismos e causar uma certa esperança para os crentes em Jesus? Calma que você vai ver que é pior do que isso, tá bom? Lembra o que eu falei no início da live? Essa interpretação que existe hoje, ela surgiu no século XIX, tá bom? 19. Antes disso, não existia esta interpretação de arrebatamento secreto, tá bom? Século XIX. Esquece isso. Antes do século XIX, isso não existia. Vamos lá. Apocalipse 12 a 19 resume a fundação da igreja. Lembra? Essa é a interpretação dessa galera aí, tá bom? Apocalipse 12, 19 resume a fundação da igreja, a queda da Roma pagã e a conversão do império ao cristianismo. A Roma pagã é a besta e Constantino é o anjo que prende Satanás. Olha aí, ó. É preterismo, é isso aí, ó. Ai, caramba, cara, tamo mal pra caramba, né, rapaz? O negócio já começou mal. O milênio começou no reino de Constantino e se estenderá até a vinda do anticristo. E a Nova Jerusalém já está presente na Igreja Católica Romana. Então, todo mundo que você vê no YouTube repetindo estas ideias e ideias parecidas com estas, vem de Luiz Alcazar. Ele foi o cara, John Rentenil e Luiz Alcazar. Eles é que falavam isso, eles que escreveram isso, eles que publicaram isso lá no século XVI. Então, todo mundo só está repetindo ou melhorando o preterismo desses jesuítas, tá bom? Vamos continuar aqui, então. Vamos lá. O preterismo combinava com os católicos, porque rechaçava a sugestão de que o Papa podia ser o anticristo e honrava a Igreja Católica Romana. Os seus defensores, no entanto, não estavam limitados aos católicos. Meu amigo, muito protestante até hoje abraçou o preterismo. A razão pela qual, em seu momento, tanto o futurismo como o preterismo não foram censurados pela Igreja de Roma, mas, pelo contrário, recebidos de maneira entusiasta, pois ambos os sistemas tendiam, à sua maneira, a exonerar o papado da acusação de ser o anticristo. Olha que maravilha, então, né? Olha que beleza. Então, briga aí, por favor. Discutam futuristas e preteristas, discutam calvinistas e arminianos, debatam aí. Enquanto isso, o clero continua a dominar, o clero continua a reinar, porque criou-se um espantalho. Porque o problema central era a corrupção do clero e a corrupção do papado, né? Esse era o tema central. A fiscalização ou o controle ou diminuição do poder desses caras. E aí cria-se uma cortina de fumaça, porque usa-se um pretexto religioso como motivação de ataque à imoralidade, aos crimes, entre aspas, que estão sendo ali cometidos. E aí cria-se um espantalho. E aí passa-se a debater o espantalho e não mais olhar aquilo que era importante, os problemas que aconteciam com o clero e com o Papa. Desde a história, é sempre assim, dividir para conquistar. É assim que funciona, dá certo em tudo quanto é lugar. Dá certo na tua família, dá certo no teu bairro, dá certo na tua rua, dá certo na tua cidade, dá certo no seu país, dá certo no mundo, deu certo na história, sempre deu certo, sempre funcionou. É isso aí, pô, preterista futurista, calvinista arminiano, pentecostal reformado, dá certo, esquerda, direita, sempre vai funcionar. Sempre vai dar certo. E não foi diferente. Funcionou também, claro, o Papa abraçou, promovia, se você se aprofundar mais na história, promovia-se debates. A própria igreja, vamos ouvir fulano, vamos ouvir ciclano, aquelas homilhas, blá, 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 e quem tinha que continuar no poder continuava. É assim que funciona, meu amigo, é assim que funciona.
até hoje. Vamos ver aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde, muito boa tarde. Se as interpretações teológicas do livro do Apocalipse ainda são uma incógnita, é possível associá-lo de um ponto de vista histórico à destruição do Templo de Jerusalém? Não, e eu vou mostrar para você quem associou a destruição do templo do ponto de vista escatológico ao fim dos tempos, como o fim dos tempos da humanidade, tá bom? Porque lá em Mateus capítulo 24, está falando do Aeon. Aeon é o fim desta era, pode ser. O fim deste século, o fim desta era, o fim deste Aeon, que é o que está lá no grego, lá em Mateus 24. E Jesus está falando do templo ali, do seu momento, para os seus discípulos. Não passaria esta geração, a geração dele, que ele estava inserido. Mas nós vamos ver aqui o cara que olhou isso aí e falou: isso aqui vai dar um prato cheio também. Isso aqui vai ser maravilhoso. Que é esse cara aqui, ó, o verdadeiro pai do futurismo, o jesuíta Francisco Ribeira, ou Rivera, né? O P e o B tem esse som, né? Ali na fonética antiga.